Bom, vou voltar aqui no nosso ateliê, porque agora nós vamos pintar bolsa para bebê, coisa linda, linda, linda e fofa, e é fofinha mesmo. Nós estamos recebendo a Mônica Barros, que vai nos ensinar a fazer essa pintura, coisa linda, Mônica. Tudo bem? Obrigada, tudo. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Como que é, por onde a gente começa aqui a fazer essa pintura para bebê? Então, aqui eu tô usando um tecido que é um tecido algodão cru. O ideal é que as meninas... É o mesmo que tá aqui na bolsa? Sim, ali é um bolso na frente, é um bolsinho. Ah, é um bolsinho. Olha, é um bolsão. Tá vendo? Ó? Aqui é a bolsa. E aqui tem um bolsão aqui para pôr um monte de maternidade. Coisa. Então, o ideal é que as meninas lavem em casa, porque o tecido de algodão cru ele tem a tendência a diminuir um pouquinho, encolher. Tá. Então, é bom se lavar e passar. Tá. Aí, o que eu fiz? A gente transfere o risco, já deixei adiantado para a gente não perder muito tempo. E aí, a gente, depois que transferir o risco com o carbono, eu vou vir começar pelo fundo. Quais as tonalidades que eu usei? Eu vou vir com um pouquinho do meu castanho claro. Vou colocar o meu pituá aqui, ó. Venho com castanho claro. Pego um pouquinho da minha tonalidade rostinho de boneca. Esse pituá seu é gordo, hein? É o igualzinho grande. O Will aqui tá gordinho. Tô brincando, viu, Will? O Will não tá gordo, não, tá esbelto. Aí eu venho, ó, com um pouquinho da minha tonalidade rostinho de boneca. Em seguida, eu entro com um pouquinho da minha tonalidade marrom. Você já vai fazendo pintando e fazendo a sombra e o degradê. Isso, um degradê, para que as cores, e assim, Drica, as cores vão se unindo entre elas. Ó. Aí aqui eu posso determinar onde eu quero mais escuro, onde eu quero mais claro. Os pontos que eu quero mais claro, eu venho. E aí eu uso a tonalidade rostinho de boneca com movimento sempre circular. Não estou usando diluente. Se sua tinta estiver densa um pouquinho, você pode colocar um pouquinho de soro, colocar um pouquinho de água. Eu não tenho costume de usar diluente nessa parte aqui. Tá. E aí aqui é só a questão de você preencher, ó. É tudo um fundo que você vai fazer com movimento circular, levemente, não precisa pôr força, porque se você fizer leve, vai ter uma boa cobertura da trama do tecido. Entendi. Ó, depois que eu fizer isso, eu vou vir com aqueles stencil. Eu optei em usar o de borboletinha e de ursinho, ó. E aí, nesse mesmo, ele tem coraçãozinhos. Aí eu vou vir com a tonalidade marrom. Vou tirar o excesso. Vou tirar o excesso hoje, hein? Tô lembrando da batidinha. Aí você lembra? Lembro. Posiciono aqui, ó, o meu stencil. Dou batidinhas, ó. Eu não posso fazer assim, ó, porque senão vai vazar. O ideal é você vir dando batidinhas, ó. Venho, dou batidinhas, aí eu já posso vir com o meu de borboletinha aqui, ó, e colocar, ó. Não teme, hein, gente? É batidinhas. Batidinhas, porque se você fizer assim, vai borrar, vai manchar. Ó, bati, aí vai ficar assim o fundo. Depois que eu fiz isso daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel língua de gato, pode ser 8, 6, aí vai ficar a critério das meninas que elas são mais acostumadas a usar em casa. Eu vou vir aqui, a gente vai já trabalhar com sombra e luz. Vou vir com a minha tonalidade camurça, ó, vou aqui preencher aqui onde eu quero luz. É a pelezinha. Isso, a pele da ursinha. Preencho com movimento circular. Venho com a minha tonalidade marrom. Gente, é impressionante, é lindo isso também, como que cada artesão que vem aqui tem um jeitinho especial de pintar, né? Coloquei um pouquinho aqui de marrons, cada um tem uma técnica, você já começou, né? Com o claro e depois agora você tá pondo escuro. Sim, porque aqui, ó, próximo à manguinha é sombra, então aqui eu já tô colocando um pouquinho do meu marrom. E aí eu posso vir com um pouquinho da minha tonalidade chocolate, ó. E aí eu vou só um pouquinho de tinta mais aqui, ó. E aí eu vou preencher toda... E rápido, hein? Toda a trama do meu tecido, lembrando que não precisa você por força, que se você vai com a mão, se sua tinta ela tá bem diluída, ou com água, ou com soro, um pouquinho de água, ou soro, ou o próprio diluente, né? E aí você pode vir sempre com movimento circular.
E você vai fazer isso. Secou, a tendência do tecido, ele sempre suga um pouquinho a tinta. Você pode vir reforçar seus pontos de luz, que foi aqui onde eu deixei o camurça. E aqui eu posso retornar aqui próximo à manguinha do ursinho com a minha tonalidade marrom. Tá. E aí eu vou lavar aqui, ó, pra orelhinha do meu ursinho, como que eu faço? Eu vou vir aqui com a minha tonalidade marrom. Como aqui é sombra, é mais escuro, vou preencher, ó, com a tonalidade marrom. E aí eu já vou vir com um pouco do meu camurça. Não tô lavando o pincel porque são tonalidades parecidas e não tem necessidade. Ó. Vou preencher com camurça. E aqui acima eu vou acentuar um pouquinho com o meu marrom. Ó, de novo aqui em cima. Porque aqui eu quero deixar um pouquinho também escuro. E eu vou seguindo o meu risco. Vou fazer isso. E assim também, Drica, foi como eu preenchi. Aqui tem uma diferença de tonalidade, porque aqui já tá seco. Quando aqui secar vai ficar igual? Isso, vai ficar igual, porque aqui tá úmido e tá aqui cansada? já tá seco. Um pouquinho. Pode. Tô nervosa, Não, né? tá nervosa aqui, Tô não me nervosa, você faz tá doida? parte. Pode parar com isso, aqui Ó, não fica nervosa. então, aí aqui no rostinho eu fiz a mesma coisa. Eu preenchi com a minha tonalidade camurça. Aqui próximo ao focinho da ursinha eu vim sombreando com a minha tonalidade marrom. E aqui também nas áreas que são próximas à tiara. Tá. Coloquei marrom e o focinho foi preenchido com a tonalidade amarelo pele. Tá, lembrando que a ursinha ainda não tá olhando pra mim, viu, Mônica? Tá, vou lavar o meu pincel. Eu vou vir, como que eu faço a tiarinha? Vou vir com a minha tonalidade pink. Pink. Aqui, ó, bem no Ficou uma meio. graça esse lacinho, né? Olha, tá vendo como tem Pink diferença mesmo. de tom? Porque Sim. aqui já tá seco. Vou vir com a minha tonalidade o púrpura, ó. E aqui eu já vou colocando sombra e luz ao mesmo tempo. As cores vão se unindo entre elas, montando um degradê, porque elas estão úmidas. E eu vou puxar e vou encontrar tom com tom. O púrpura aqui embaixo e o meu pink no meio. Ó. O lacinho a mesma coisa, eu vou puxar aqui onde eu quero sombra, que aqui ó, com a minha tonalidade púrpura, com o cantinho do pincel, eu vou trazer aqui do meio do lacinho, vou puxando. Aqui dentro também do lacinho, onde é a profundidade do laço, vou colocar um pouquinho do meu púrpura. E aí eu vou puxar aqui da ponta do laço e vou levando, ó, com a minha tonalidade pink. Eu vou montar um degradê aqui. Não tem jeito, não é, né, Dri, que a gente fica nervosa. Não é pra ficar nervosa não, senhora. Você quer um chazinho, um cafezinho pra você ficar tranquila? Quero nada. Ó, aqui, não é pra ficar nervosa. na parte de cima do lacinho, a gente vai colocar, pega a tinta na frente do pincel. Eu vou vir com a minha tonalidade púrpura. Aqui, púrpura não, perdão, pink. O pink. E aqui também. Ó, eu posso voltar a intensificar aqui com um pouquinho da minha tonalidade terra queimada. Esse terra queimada aqui, ele vai trazer mais profundidade, vai ficar mais escuro aqui um pouquinho. Coloquei um pouquinho do terra queimada. Aqui também eu vou colocar, ó, um pouquinho do terra queimada e vou puxar. Depois que tiver seco, a gente vai fazer luz seca. Eu lavo o pincel, ou posso trocar de pincel, venho com um pouquinho do meu branco. O importante é que esteja seco pra gente fazer essa luz. E essa partezinha aqui da... Então, essa parte é o mesmo processo aqui, ó, Drica. Bem, você lembrou pra mim, que eu já tinha até esquecido, ó. Vou colocar um pouquinho do meu púrpura também. Ó, vou colocar um pouquinho do púrpura. E aí também aqui embaixo, como é luz, um pouquinho do meu pink.
reforço com terra queimada. Ó. Vou reforçar com um pouquinho do terra queimada. Fiz isso daqui, vou fazer a minha luz seca, que é com branco, tá? Em casa as meninas vão fazer com calma, direitinho. Vou pegar um pouquinho do meu branco. Como que eu faço? Eu vou ter um controle, eu tenho um costume de fazer isso na minha mão, ó. Eu vou tirar o excesso, eu não vou bater no pratinho aqui, eu tenho um controle do tanto de tinta que eu quero colocar de luz. Na parte seca, o que eu vou fazer? Aqui não vai dar certo a luz porque tá úmido. Tá úmido. Tem que esperar secar. Quanto tempo mais ou menos para secar? Uns 10 minutos, Tá. 15 minutos. Ó, venho aqui, ó, e vou puxar. Vou fazer isso daqui, ó. Ó, aqui em cima você vai fazer esse mesmo processo. Olha e aqui no meio. E aqui, ó. Você vai fazer isso no lacinho inteiro. Depois que você tiver feito isso, eu vou preencher aqui o vestidinho com o meu vermelho vivo. Aqui, ó. Vamos fazer assim? A gente pode continuar preenchendo o vestidinho no próximo bloco? Posso? Pode? Posso. Então tá bom, vou dar um recadinho ali, ainda não? Então a gente vai no intervalo e já já a gente volta aqui para continuar pintando.